Senhoras e senhores, meu respeitável público, Frederic Caldeira, simplesmente acabaram os temas. Explicamos absolutamente tudo que havia para explicar no futebol. Então agora, absolutamente como uns velho do Zap que já explicou tudo que tinha para explicar durante a vida, a gente começa a se intrometer na vida dos outros. E é o que a gente vai fazer no programa de hoje. Fred e Beckler se intrometem. Antes você dá boa tarde, bom dia, depois tem vinheta. Marcelinho Beckler, meu amigo, meu querido, meu confidente, meu parceiro de programa, meu irmãozão. A gente tá que nem aqueles vizinhos velhos que ficam vendo, ó, tá vendo, ó, aquele casal ali do 805 parece que separou, né? Eu vi que outro dia ele saiu de casa com uma mochila um pouco maior, com um vaso de planta. Quem é que a gente pode tentar arrumar pro novo namoradinho dela? É tipo isso, só que com clube e janela de transferência. Ou eu tô errado? A gente virou o seu Hélio. Exato. A gente virou Seu o seu Hélio, Hélio. explica. Frederico Caldeira, hoje nós vamos dar ideias e opiniões de quem são os times que mais precisam se movimentar nessa janela de transferências. A gente não pegou todos os times da Europa, do mundo, também tudo tem limite no que é dar palpite na vida dos outros, mas os que a gente tem talvez um pouco mais de familiaridade, os times de Premier League, os times do Campeonato Espanhol e um pouco mais de Europa das principais equipes. Quem será que mais precisa se reforçar num mercado que normalmente é mais de ajustes, né, do que de montagem? Exatamente. A gente vai dar uma mapeada, começando pela Inglaterra, né? Passando primeiro aqui pela terra onde o sol não bate, né? Onde o sol ele é proibido de entrar. Não tem nem passaporte que resolva, né? O Brexit, né? Com o sistema solar ele é muito complicado. Mas... E é incrível como um dos jornais tem a audácia de chamar The Sun, né? e ele raramente joga luz sobre algo importante. Ou quando joga luz, claramente não tem credibilidade, ele traz né? escuridão. Um jornal na Inglaterra chamado The Sun. Exatamente. É complicadíssimo. Muito antes do Liverpool ter problema com o The Sun, ou o The Sun ter problema com o Liverpool, o Sun já não chegava a Liverpool como não chega aqui na Inglaterra. Mas aqui, a gente pode olhar para o Manchester City, a gente pode olhar para o Liverpool, para o Arsenal, para o Manchester United, para o Chelsea, para o Tottenham, enfim, olhando para os times do Big Six, e a gente já tem, por exemplo, clube que está tentando entrar na elite do Big Six e está reclamando que o fair play financeiro está atrapalhando, como o Newcastle, que pode precisar vender as joias da coroa do Newcastle, como, por exemplo, o Bruno Guimarães, que você, inclusive, vem trazendo atualizações sobre o caso, Marcelo. Mas, na porta de entrada para esses clubes, eu vou começar palpitando aqui sobre o Manchester City, que eu acho que o principal foco, apesar da improbabilidade do Manchester City contratar qualquer pessoa, qualquer jogador em janeiro, eu imagino que, mesmo com o Gvardiol tendo problemas como lateral esquerdo, é isso que o Pep Guardiola quer. Ele quer insistir no Gvardiol para ver se dá certo, e não é agora que vai haver uma correção de rota nesse sentido. E eu entendo a opção do Guardiola. Por isso, eu acho que o único reforço que poderia ajudar dentro da realidade do Manchester City é um reserva para o Rodri. Né? O Phillips, ele nunca foi esse cara, nem mesmo quando o Rodri estava suspenso. O Phillips foi utilizado pelo Pep Guardiola em jogos importantes. É um cara que, talvez até mesmo entre a gravação desse programa e a publicação e a exibição, ele já tenha sido emprestado para algum clube. O Newcastle é um dos clubes que está interessado no Phillips, inclusive. Então, acho que o Manchester City precisa desse cara, porque senão o Rodri não aguenta outra temporada jogando mais de 60 jogos, Marcelo. Pois é, e assim, a gente já viu que o time sem o De Bruyne consegue se virar, sem o Haaland consegue continuar fazendo gols. O time na temporada passada com o Haaland fez menos gols que na anterior, né? Eu acho que ele fez mais gols difíceis, mais gols que precisavam ser feitos, então acho que o Haaland serviu bastante para isso. Não quero dizer que em nenhum momento que ele atrapalhou o time, mas sim que o time se virava e se vira sem ele. Mas a gente viu que quando o Rodrigo não tá, parece um time comum em campo, é um time que não sabe muito bem o que fazer. O grande problema de contratar um reserva para o Rodri é qual jogador que vai querer ir sabendo que não vai jogar nunca. Então, talvez seja mais fácil e prudente e palpável para o Guardiola construir um reserva para o Rodrigo dentro do elenco,
por exemplo, como ele fazia com o Gundogan até a temporada passada, do que ir ao mercado e buscar alguém. Que pode ser o Então, a Matheus gente já Nunes, pode. por exemplo, né? São outras características, mas talvez esse Uhum. cara possa ser transformado como o Gundogan foi, e às vezes deu errado, às vezes deu certo. O Kovacic, em algum momento do Chelsea também, Sim. né? Chegava a ser o primeiro e o Kanté ser o segundo. E até no Real Madrid também, em algum momento o Kovacic chegou a jogar como um jogador mais posicional à frente da defesa. O certo é que a gente pode fazer um X já em Manchester City, porque talvez esse não seja o clube de Premier League que mais precisa contratar. Seguindo, Liverpool. O Liverpool não tem um reserva para a lateral direita, não tem um reserva para a lateral esquerda e tem poucos reservas para o meio campo, então também não precisa de contratar. Outro X, vamos tocando. O Liverpool é um problema, hein, Fred? Cara, então, teve um grande azar de perder os 2 laterais esquerdos por lesões parecidas, né? O Robertson com cirurgia no ombro, o Tsimikas quebrou aqui a clavícula e não sabe se quando exatamente ele pode voltar. E aí teve que utilizar o Joe Gomes como lateral esquerdo, improvisado, a terceira opção, que é um cara que é zagueiro, que já fazia direito improvisado, né? E aí teve que ir para a esquerda, e até a gravação desse programa tem cumprido muito bom papel ali, tá? Muito bom papel. Inclusive, talvez até um pouco melhor do que o Tsimikas, que assumiu a posição depois da lesão do Robertson, até se lesionar. Pro meio-campo, aí que eu acho que é interessante, e eu quero te ouvir sobre isso, Marcelo, porque o meio-campo e a lateral direita, eles quase se interligam porque tem esse passo cada vez mais definitivo dado pelo Alexander-Arnold, né? Você acha que hoje o Liverpool precisa de um meia, de um volante, para ajudar na proteção do meio-campo, ou de um lateral direito para definitivamente colocar o Arnold começando a partida como meia, com ou sem bola? Não, eu acho que mais um meio-campista. Embora essa temporada a gente tenha Jones e Elliott voltando depois de temporadas apagadas por lesões sérias, né, que o Elliott especialmente teve, e que estão cumprindo bem no papel de engrossar o caldo, né? Fortalecer o elenco. O Jones, e principalmente, está dar muito bem. Sim. E o Elliott jogou agora contra o Arsenal, fez um bom jogo também, né? O jogo de super Copa da Inglaterra. Então acho que são jogadores que cumprem, mas eu prefiro o Arnold saindo da posição de lateral e indo para o meio do que se ele receber muitas bolas de costas, de lado. Eu acho que ele recebe mais bola de vento na cara, vindo de frente para a defesa adversária quando ele sai da posição de lateral. Se é para dar mais esse protagonismo para o Arnold por ali, um lateral esquerdo mais defensivo, acho que até poderia fazer mais sentido. O Robertson já começou a temporada fazendo quase isso, como inclusive um admitindo, zagueiro, né? Uhum. Porque se você sobe com que o outro fique, se você sobe muito com que o outro fique por ali para você defender com 3, eu ainda acho que precisa de um volante nesse time do Liverpool, que o Endo a gente ainda não viu se será ou não, mas assim, alguém para dar mais liberdade para McAllister, porque ele funciona muito melhor à frente do que atrás. Mas nesta janela eu acho que eu não faria esse movimento. Acho que é esperar para montar elenco, sabe? Acho que não precisa de uma correção esse Liverpool e o elenco tá dando para ir para frente com o que está mostrando. Então, nessa janela, eu não sei se seria muito necessário que o Liverpool fosse atrás de um reforço para corrigir o elenco. Tem a grande questão do André, né? Que houve a proposta no meio do ano, na janela de verão europeia, e até o momento não houve uma proposta pelo André por parte do Liverpool. Não sei, tá? Não sei quando e se o Jürgen Klopp vai buscar esse cara. O Endo está em crescimento, agora foi para a Copa Asiática com a seleção japonesa, mas o mês de dezembro do Endo foi muito, muito, muito bom, muito melhor do que os anteriores com a camisa do Liverpool. Então, assim, colocamos um X no Liverpool porque é improvável que se reforce e talvez seja uma coisa de acerto para a próxima temporada. Passando para o Arsenal ele vive uma crise de gols. É um problema que já vinha acontecendo em certos momentos da temporada passada, mas quando você faz aquele cálculo mágico do XG com os gols de cada atacante do Arsenal na temporada passada, você vê que quase todos eles marcaram mais do que, entre aspas, deveriam marcar. Então, eles estavam mais precisos, estavam mais cirúrgicos, o que não tem acontecido nessa temporada. O Gabriel Jesus, com as lesões também, mais uma vez, infelizmente, mas mesmo quando jogando, não tem sido o homem-gol. O Martinelli parou de marcar tanto. O Saka é o único que consegue ser mais constante do trio ofensivo titular. E o Trossard perdeu um pouco o efeito de ser um super sub para os segundo tempos do time do Arteta. Então, Marcelo, você acha que é uma questão de correção para agora? Sim, o Arsenal deveria buscar um camisa 9 para ser titular, para ser o homem-gol dessa equipe? Eu não acho. Eu acho que ou você aposta no Gabriel Jesus ou você aposta em um outro 9.
Se você tem um Gabriel Jesus e ele se machuca muito, acho que você tem que ter um reserva em condições, que acho que o Nketiah talvez não seja, ele é um jogador com pouco gol, né? Assim, ele é o que mais perde, talvez, o que, não sei se em números, mas em sensações. A sensação que eu tenho é que ele perde gol muito mais do que deveria perder um atacante do Arsenal. Agora, se é para contratar um 9 definitivo, vamos trazer um atacante que vai ser aqui o nosso jogador por 50 jogos na temporada, então o Gabriel tem que sair, porque senão é um desperdício de Gabriel Jesus para quando ele estiver bem, porque é muito bom jogador para que o outro seja o atacante. Temporada passada, do quarteto de frente considerado titular, Martinelli, Jesus, Saka e Odegaard, todos eles acabaram acho que com 15 gols ou mais, mas assim, com mais de 10 gols certamente, na faixa de 15 gols, o que é excelente, você dividiu 60 gols entre 4 jogadores e ainda tinha o Trossard. Essa temporada isso realmente se diluiu, mas eu não iria atrás de um 9 agora, porque eu acho que esse é um time que tem como base dividir os gols. Outra coisa é que essa divisão de gols um esteja machucado, o outro não esteja no mesmo nível, o Odegaard tenha dado um passo ao lado com a chegada do Havertz, né? Deixa de ser um meia mais centralizado que concentra todas as ações para ser um jogador de lado, com o Havertz sendo o meia pelo outro lado, mas eu não acho que seja um time forjado para ter um 9 lá na área esperando a bola chegar. E é bom lembrar que, eu imagino, o time ideal do Arteta não pôde ser colocado em campo, né? Que seria com Partey no meio campo, ao lado do Declan Rice e do Odegaard, e o Havertz como opção para o meio e para o ataque ele não conseguiu. O Partey, inclusive, não tem previsão, acho que voltar a treinar no próximo mês apenas. Ele que não foi para a Copa Africana de Nações por conta disso também. O Manchester United, eu não sei nem para onde apontar. Então eu quero ouvir a sua opinião sobre o Arsenal, porque a torcida do Arsenal e o Arteta, que assiste aqui o programa, estão esperando para ouvir também a sua opinião. Eu concordo contigo. Eu acho que tem que dobrar a aposta no Gabriel Jesus. Apesar dele mesmo ter admitido que o gol não é o ponto forte do jogo dele, eu acho que essa declaração ela foi muito... Colocaram muita lupa nessa declaração, que não era para ser tudo isso. Eu acho que é uma declaração que é sintomática, mas não é uma questão tão grave assim. O Gabriel é um cara que sabe fazer gol, evidentemente, né? Ele, se não me engano, é o segundo brasileiro ou terceiro com mais gols na história da Premier League. Então, assim, é um cara que, claro, bebeu muito da fonte do Manchester City, agora no Arsenal. Eu acho que é uma fase. O Gabriel tendo estabilidade física, os gols, o maior número de gols, eles são consequência disso. Manchester United, Marcelo, para onde apontar, cara? Então, o Manchester United eu já coloco o X logo de cara, porque se você não sabe qual caminho você vai seguir, todo caminho serve e todo caminho é errado ao mesmo tempo. A primeira coisa que o Manchester United precisa é saber o que ele quer da vida, é saber o que ele quer fazer, porque ele é um Frankenstein hoje. Queremos jogar e queremos ser um time super ofensivo, a gente vai ter 70% de posse de bola, a gente vai trocar 1 milhão de passes, então tudo bem, vamos contratar jogadores, aí faltam tanto de jogador para fazer isso. Não, a gente vai ser um time defensivo, a gente vai se fechar lá atrás e a gente vai contra-atacar. Então também faltam jogadores para isso. A gente vai ser um time alto, forte, à la inglesa, bola para frente para um atacante ganhar a vida. Também faltam jogadores para isso, porque o Manchester United é um meio de caminho de um tanto de coisa. Então não adianta contratar agora, embora, por exemplo, falte um ponta-direita, porque o Antony está muito mal, mas assim, falta muita coisa para esse time. E o Pelistri não está pronto? E o Pelistri não está pronto, e para a esquerda você tem Garnacho e Rashford, que normalmente o que parece melhor é o que está fora, embora acho que sejam 2 jogadores de muito potencial. Então, é tanta coisa que falta que não acho que é chegar agora no mercado de inverno, uma contratação, e que as coisas vão resolver, porque daqui a 6 meses ela pode já mais não servir, porque você já não sabe mais o que você vai querer jogar, o que você vai querer fazer em campo. A primeira coisa do Manchester United, para mim, é saber o que quer. Eu acho que a grande falha, e olha que é difícil achar a maior dentre tantas do planejamento desse Manchester United, é não ter um segundo homem de meio campo. Não tem. O Amrabat não é esse cara, o Mason Mount não é esse cara, o Bruno Fernandes não pode ser esse cara. E aí você fica com um buraco ali no meio campo, né? Você não tem esse cara. A sensação em algum momento dava que seria o Eriksen, Exato, né? Mas ele foi uma solução de curto prazo, ele não pode ser a solução para todos os jogos. Já é um cara que está na parte final da carreira, né? Assim, eu acho que ele traz qualidade para alguns jogos, mas em outros que você precisa de mais intensidade, de mais correria. O McTominay também não pode ser esse cara. Acho que quanto mais longe do próprio gol o McTominay jogar, melhor. Tanto é que, enfim, ele tira muito mais proveito sendo quase um centroavante do que como volante ou segundo volante. Então, é uma posição que você virtualmente não tem ninguém que execute com plenitude para o Ten Hag ter à disposição. E isso talvez passe por ele também, né? Porque acho que trazer o Mason Mount não foi um passo que se provou interessante, pelo menos até aqui.
Sim. Bom, e agora a gente vai ver talvez um Manchester United a partir dessa segunda metade do mês de janeiro um pouco diferente, porque começam a voltar Lisandro Martinez, Casemiro, tem mais gente voltando também, né, para a defesa, se eu não me engano, o Varane estava... Não, Não, tem um outro zagueiro que estava lesionado. o Shaw tá voltando também, né, para lateral Luke Shaw e esquerda. Lisandro Martinez para a Isso, zaga, então exato. acho que é isso. Então a gente pode ver um time um pouco mais encorpado, mas eu repito, tudo bem que assim, é a posição de segundo, de meio campo, é a posição de ponta pela direita. Na zaga, contratou Evans de 35 anos, porque eu também acho que já foi uma contratação de mercado de inverno feita no mercado de verão, assim, em cima da hora, para corrigir uma deformação do elenco. E é porque o Manchester United não sabe o que quer fazer. Se a gente continua a nossa lista, a gente chega numa situação muito complicada, que é a do Chelsea, que basicamente, Fred, já contratou todos os jogadores que era possível contratar e agora não tem mais ninguém, porque basicamente o que ele pode fazer é recontratar os jogadores que ele já contratou, porque ele já zerou o mundo. Ele já zerou o mundo. Você vai lá dar aquela buscada no mercado no FIFA e não tem ninguém, só os seus próprios jogadores. Já é meu. Exato. Ele tá tentando comprar alguma coisa que já é dele. Exatamente. Cara, assim como o Manchester United, acho que são os dois clubes do Big Six, junto com o Tottenham, talvez, enfim. É tanta lesão que é difícil você elencar. Mas o Chelsea também sofreu muito com lesões nesse começo de temporada, né? Como o United, repito. Quando você coloca todo o elenco à disposição, é até difícil você projetar, por exemplo, o que o Nkunku pode trazer para esse Chelsea, porque ele ainda não pôde mostrar nada dentro de campo. Você tem todas as posições mais ou menos cobertas. Eu acho que falta um pouco mais de opção para o meio-campo ofensivo. Né, o Palmer chegou e caiu como uma luva, mas acho que você precisa de mais um jogador ali. O Lavia, que é um cara que também chegou e não jogou, ele é mais para ser segundo volante. Não sei se o Enzo Fernandes, dando um passo à frente, pode ajudar mais, ele que vem sendo um dos jogadores que pior tem jogado em termos de custo-benefício desde que chegou. O Caicedo é um cara que vai ser importante ainda. O grande ponto é a falta de gols. O Nkunku pode ser solução para isso. O ponto é que você teve que confiar no Jackson, que já se mostrou que não é esse cara. O Broja também não é. Então você fica com o Chelsea meio Frankenstein com o que tem, sem os dois laterais que nunca jogam. A impressão é essa. É complicado, cara. Eu acho que não tem muito sentido tentar contratar alguém nesse momento, até porque você tem que resolver com o que você contratou aos borbotões nas últimas janelas. Eu não faço ideia de qual seria o time titular do Chelsea se o Pochettino tivesse todo mundo. Deve ser o quê? Sanches, Thiago Silva, Chalobah, Fofana, Reece James de um lado, Chilwell do outro. Se você... Caicedo, Enzo Fernandes. Caicedo, Enzo Fernandes e Palmer. E mais um. E Palmer. Mas o Palmer era um jogador mais aberto pelo lado. Ele pode ficar... no City, não? Mas ele, por dentro ele vem jogando muito bem por dentro, né? Um Nkunku e Sterling, talvez, o ataque? Nkunku e Modric. Acho que o Sterling tá à frente, É tão fantasia esse time que assim, nunca chegou perto de jogar junto. Então acho que antes do Chelsea contratar, e talvez o Cole melhorar, na vaga do desenvolver, esperar que os jogadores se assentem. Mas é difícil. É todo mundo novato ainda. É muito difícil, cara. É muito difícil. Mas é isso, tem material. A questão é que não tem, né? Porque na prática não teve até aqui. Não teve. E uma coisa que é triste, mas parece ser verdade, é que não tem como você contar com o Reece James. Não tem. Infelizmente, não tem. Se machuca toda hora. E com o Chilwell quase que também, né? Menos que o Reece James, mas que também está mais fora do que dentro. E o Cucurella ainda acabou se machucando também, recentemente. Pois é. E aí o Pochettino tem que na teimosia, insistir com o Cole como lateral esquerdo improvisado, mesmo tendo optado por emprestar o Maatsen para o Borussia Dortmund. Para fechar o Big Six rapidamente, Marcelo, o Tottenham já se movimentou, né? No início da janela, trouxe o Timo Werner, um empréstimo de 6 meses com opção de compra que parece ser um valor bem ok, para ser um cara para cobrir principalmente a ausência do Son, né, que foi para a Copa Asiática com a Coreia do Sul e fica janeiro, fevereiro, metade de fevereiro ali, se a Coreia chega até a final da competição fora, e algumas lesões do setor ofensivo. O Solomon foi um cara que eles trouxeram que mal pôde jogar até aqui, e também trouxe o... como é que é o nome dele, cara? Eu sempre esqueço. Dragozin. Sim. Dragozin, né, que competiu com o Bayern de Munique, o zagueiro que veio do Genoa para cobrir ali. O Van de Ven está voltando aos poucos, foi uma baita contratação, mas se machucou. O Romero ainda está machucado. O Dyer foi para o Bayern de Munique,
Então, eu acho que o Tottenham cobriu o que precisava cobrir, tá? Também acho. Acho que, especialmente, trazer um zagueiro era muito importante. O Emerson Royal chegou a jogar contra o Manchester City de zagueiro, né? Assim, marcando Sim. Haaland e tal. E foi bem. E foi bem, e jogou bem, realmente. Então, assim, precisava. E não traz um jogador para cobrir a ausência do Maddison. Não sei se tá perto ou longe de volta ainda, Fred. Acho que ele teve ligamento cruzado, não foi? Não, o Maddison foi o quê, cara? Nossa, tanta lesão. Eu acho que o Maddison foi tornozelo? Enfim, mas Deixa. acho que imagino que dá pra ir tocando com ele. Acho que não era lesão de acabar a temporada, não. Era alguma lesão que ele voltaria ainda depois de 3 meses, 2 meses e meio, alguma coisa assim. Então daqui a pouco volta, mas assim, é um jogador que também não vale a pena você contratar agora um substituto pra ele, porque ele volta daqui a pouco e o reserva não Foi jogaria. tornozelo. Tornozelo, né? Então, eu também fecharia o Tottenham por aí, assim. Precisava de mais um atacante de lado, porque pelo outro lado já tem Kulusevski e o Salomon, precisava de um jogador para revezar com o Son, e que ainda pode revezar com o Richarlison também no comando de ataque, para um time que joga com os atacantes em velocidade, então o Timo Werner é o esperado para isso. Embora não tenha tido o efeito volta para a Alemanha sucesso, porque não foi bem no Leipzig, mas eu também acho que o Tottenham se movimentou bem, apostando no Timo Werner e trazendo o Dragozinho. Vamos passar para a Espanha, Marcelo Beckler, e para um tal de Barceloninha? Ou Barcelonão? Cara, dá para mexer? Então, assim, aqui já virou uma fantasia, porque o Barcelona não tem como contratar, então, de fato, de todos esses aqui, acho que é o que menos tem condições de contratar, porque o fair play financeiro de La Liga estrangula logo no primeiro momento, não é como o da Premier, que depois ele te pega, o da La Liga te pega antes, então o Barcelona não tem como se mexer. É um time que eu acho que tem uma carência muito clara de atacantes que driblam. Assim, desde a saída do Dembélé, não tem ninguém capaz de abrir uma defesa numa jogada individual. Lá, Mini Yamal com 16 anos, recém-completados, é quem chega mais perto disso. Mas não tem ninguém que drible nesse time. O Rafinha não é esse cara. Não é. E se machucou. E tem mais uma lesão muscular, né? A segunda lesão muscular na temporada, deve ficar de novo 3, 4 semanas afastado. Volta no limite para jogar contra o Napoli, talvez o Rafinha. É uma coisa que eu acho que falta até mais do lado esquerdo do que do direito, porque como o Barcelona dá todo o lado do campo pro lateral, por dentro você precisa de mais drible. Então era o que o Barcelona precisaria. Fora que as apostas de meio campo, por exemplo, o meio campo titular não fez meia dúzia de jogos juntos. Pedro e De Jong e Gundogan, ou De Jong ou Pedro, 2 vezes o Pedro machucado. É esperar para ver se o Pedro consegue voltar e ter sequência, porque eu acho que é o que pode melhorar o time. E quando você olha para o Real Madrid, o Ancelotti vem fazendo magia, né? Vem fazendo milagre até aqui, conseguindo, por exemplo, ser a melhor defesa de La Liga, mesmo com 3/4 dessa defesa completamente comprometido. Você acha que é um risco maior finalizar a temporada sem mais um zagueiro ou sem trazer o 9? Então, você sabe que um bastidor aqui pra gente, inclusive pra você, quem propôs essa pauta fui eu. E eu fiz para ela chegar até aqui. De todos os grandes times da Europa, o que mais precisa de uma contratação é, para mim, quem vem melhor, que é o Real Madrid. Porque se a gente tiver que elencar qual desses times, o Manchester City, o Manchester United, não sei o que, a gente pode falar o Manchester United não porque ele não sabe para onde vai, o Arsenal porque ele tem que continuar apostando no que ele está apostando e os caras dividem os gols, o Manchester City é achar um cara ali no elenco e tal. O Real Madrid, com o que ele tem, ele vai ganhar o Campeonato Espanhol para mim. Acho que o Girona não vai aguentar o ritmo e o Barcelona não vai colocar ritmo em cima do Real Madrid, nem o Atlético de Madrid, que já está 10 pontos atrás. Então acho que ele vai ganhar um Campeonato Espanhol. Nas Copas Nacionais dá com esse elenco. Quando esse programa for ao ar, já vai ter rolado a Supercopa, que eu vou dar um palpite atrasado. Acho que o Real Madrid vai ganhar, pelo menos aparece como grande favorito. Torcer para esse programa tá saindo na terça. Quem tá assistindo não prestou atenção nos últimos 30 segundos, não acha que eu sou um completo idiota dando um palpite para algo que já aconteceu. Mas para Champions, se você chegar no mata-mata com a defesa assim, defesa toda hora tem jogador suspenso e mais alguém pode se machucar, pode ser que não dê, numa temporada que o time está jogando muito bem, o suficiente para ganhar de novo. Então precisa de um zagueiro. É a minha opinião. Chegamos até aqui para falar, quem mais precisa de uma contratação é o Real Madrid, que eu acho que precisaria de um zagueiro a mais nesse elenco. Eu tô contigo porque é uma solução tão fácil, cara. É você trazer um zagueiro para compor o elenco. Assim, você não precisa meter a mão no bolso e gastar 80 milhões, sei lá, no novo Delite, sabe? Assim, você pode trazer um cara para competir com os zagueiros que sobraram dentre tantas lesões e é um acerto tão fácil
para você poder buscar a perfeição numa temporada, né? Porque com o zagueiro o Real Madrid é isso, ele pode buscar uma tríplice coroa, sei lá, né? Assim, ele pode buscar os maiores títulos da temporada e quando você tem outros times com acertos 1000 para tentar, quem sabe, buscar os títulos, você vê um que está quase pronto, mesmo com tantas lesões, e que só precisa de uma contratação cosmética, mas que é central, por conta dos contextos, é um pouco agoniante. É um pouco agoniante. E outra coisa, o mercado de inverno é para corrigir problemas Exato. que você teve em parte da temporada. E o Real Madrid perdeu 2 zagueiros durante a temporada. E ele não contratou ninguém. Ele joga hoje com o Rüdiger, que é um jogador que é um touro fisicamente, mas o Nacho tem 33 anos, eu acho. E o Carvajal tem lá os seus 30 na lateral direita e também não tem um substituto. O substituto dele é o Lucas Vázquez, que é um meia improvisado por ali, que defensivamente tem os seus problemas. Então, se chegar uma semifinal de Liga dos Campeões, um Bayern de Munique e Real Madrid, um Manchester City e Real Madrid, e faltar um zagueiro e o time perder de 2-0 ou de 2-1 e faltar um golzinho ou sobrar um golzinho na defesa, a gente vai pegar esse programa, vai até a sala do Florentino Pérez, vai esfregar na cara dele e depois a gente vai correr como se não houvesse amanhã para não apanhar os seguranças. Exatamente. Ou do próprio Florentino, que eu não sei não, hein? Ele tá com uma cara rápida, Fred. Ele tá com uma cara de que aquele joelho ainda aguenta uma corrida atrás da gente. E o Atlético de Madrid? O Atlético de Madrid, eu acho que é mais problema de formação e de identidade desse time que quer jogar para frente do que de peças. Essa semana, quando perdeu do Real Madrid na Supercopa, teve um comentário que eu achei interessante, que foi: se o Simeone não mexe no time, ele não tem pernas, e se ele mexe no time, ele não tem time. Então, quando ele não mexe, os jogadores cansam, por exemplo, uma Supercopa que foi até a prorrogação, e quando ele mexe, o time piora muito. Mas eu acho que é um time que está no meio do caminho entre querer atacar mais e não se defender mais como nas temporadas passadas. Eu acho que se ele ajustar ao trabalho do time sem bola, também não é a chegada de um ou outro jogador que vai melhorar, porque as peças que tem no banco de reservas, como o Witsel e Azpilicueta para a defesa, acho que cumprem bem. Boa, boa. Passando para outros clubes europeus, Marcelo Bettler, temos mais 2 aqui na nossa lista. O PSG, esse meio-campo que a gente não sabe se foi completamente reforçado ou não, né? Assim, na gravação desse programa, uma contratação ainda estava pendente, né? Sim, que é a do Moscardo, que, ainda que seja contratado, não joga essa temporada europeia, né? Até o meio do ano, pela operação. Você acha, Fred, que o Bruno Guimarães, que era o grande desejo do Luiz Henrique e que não pôde ser feito por conta de fair play financeiro do PSG, era o cara para acertar o meio-campo do PSG? Eu gostaria, assim, vamos lá. Eu prefiro que o Bruno Guimarães jogue a Premier League, tá? Eu prefiro que o Bruno Guimarães ele jogue num clube que está aspirando bater na porta do Big Six e tentar, acho que não essa temporada, mas voltar para a Liga dos Campeões, né, nos próximos anos. Mas eu preferiria ver o Bruno Guimarães do Luiz Henrique do que o Bruno Guimarães do Ed Hall. Eu acho que faria bem para o Bruno Guimarães e, consequentemente, talvez para a seleção brasileira, ver esse cara jogando com o Luiz Henrique e passando 1 ou 2 temporadas num clube dominante e tendo a possibilidade de ser o protagonista não só do time, mas de uma liga. Uhum. E eu acho que ele teria condições de ter isso como meio-campista do PSG e faria muito bem para o Paris também, porque ele me parece esse cara que o Luiz Henrique ele não está de bobeira não. Assim. Acho que é um cara que chega e entende e absorve muito rapidamente as ideias. Agora, a gente já debateu isso no último episódio, né? Ninguém chega no PSG para ficar apenas 2 temporadas se der certo. Assim, poderia ser um contrato de 4 anos, por exemplo. Ele teria 31 quando esse contrato acabasse. E ainda daria para jogar onde quer que ele quisesse depois em bom nível. Eu concordo com você. Passou da hora já dele ser protagonista. Passar a vida inteira entre Lyon e Newcastle é muito pouco para o tanto de jogador que ele é. E vamos ver o que vai ser feito ou no mercado de verão com o Bruno, ou com o Paris Saint-Germain com o Bruno também. Mas acho que tem cenas ainda para próximos capítulos. Para finalizar falando de Bayern de Munique, Frederiquinho, eu queria a sua opinião sobre o Dyer. Se ele é um cara para chegar e ser ou esse volante, porque ele joga tanto de volante como de zagueiro, né? Ele faz as duas funções. Se ele é esse volante que faltou ao Bayern de Munique, que não contratou o João Palhinha, ou esse zagueiro que falta ao Bayern de Munique, que já teve, com todos os seus zagueiros, ou com o Kim Min-jae, ou com o Upamecano, ou com o De Ligt, problemas físicos na temporada. Eu não gosto. Eu não entendi essa movimentação do Tuchel. Sinceramente, o Dyer,
ele é um cara que eu respeito muito a trajetória dele, ele é um cara que a torcida do Tottenham respeita muito, mas é uma torcida que é difícil você encontrar um cara que vai falar eu queria que ele tivesse ficado. O Tottenham está feliz que o Bayern de Munique investiu no Dyer nesse momento, porque ele era um volante que se não fosse... Ele nunca foi um dos principais volantes da Premier League, mas ele era um cara confiável. E ele começou a deixar de ser, e o Mourinho puxou ele para ser zagueiro, um movimento natural, né? Vários volantes viram zagueiro depois quando começam a perder perna. E aí ele teve uma sobrevida. Só que aí depois ele começou a cair como zagueiro também. E agora ele vai para um nível mais alto do que o do Tottenham, né? Assim, você vai no Bayern de Munique e você vai jogar de quê e como, assim. Eu sinceramente não entendi. O Bayern ou realmente está sem grana para poder investir num cara de mais nível, mas eu fui pego muito de surpresa, porque o Eric Dyer, ele pode calar minha boca, mas eu não vejo o Eric Dyer nem com o nível de Tottenham, quanto mais de Bayern de Munique. Eu tô por aí também. Fora o estilo de jogo extremamente intenso para um cara Pois que me parece... defesa alta. Um cara que me parece com já a laranja bastante espremida. Fred, intrometemos em tudo já. Em tudo. Os vizinhos do 8º andar já não aguentam mais escutar os nossos palpites para quem é que pode ser o novo namoradinho ou namoradinha. Então agora... Vamos tirar de contexto? É isso aí. Out of intermission. Vamos para o out of intermission. E aí, Frederico, o que nós temos de fora de contexto de mercado de inverno para você? Cara, eu vou trazer uma história já batida, mas que eu acho deliciosa, porque é um absurdo que em 2015 um fax impediu no último minuto uma contratação entre Manchester United e Real Madrid. Não é de janela de inverno, né, mas é de janela de transferências. Lembrando para quem não lembra dos detalhes, ou para quem estava em Marte e não conhece essa história, em 2015 o De Gea estava jogando muito bem no Manchester United, acho que era, né, um dos melhores momentos da carreira do De Gea, era um goleiro essencial. Tanto é que o Real Madrid foi lá e bateu na porta do United, e a negociação, depois de muita insistência, ela foi acordada entre os clubes poucas horas antes do fechamento da janela, de uma troca, né? O De Gea iria para Madrid e o Navas, que estava começando mais ou menos no Real Madrid, viria para Manchester. Só que por conta, e aí você pode até explicar isso melhor do que eu, Marcelo, mas pelo que eu entendi foi isso, uma exigência ou de La Liga ou do Leão espanhol, os formulários de impostos da negociação tinham que ser enviados por fax. E aí deu um problema em uma das máquinas de fax, eu não sei se foi a máquina de Manchester ou se foi a máquina de Madrid, mas a janela fechou e esse fax não chegou a tempo para a La Liga e David De Gea não pôde voltar para Madrid, ele que já tinha defendido, né, o Atlético de Madrid. O Navas cresceu, ganhou tantas Champions, depois o Real Madrid foi lá buscar um outro ex-goleiro do Atlético de Madrid, o Courtois, e o De Gea ficou aqui até ser dispensado pelo Erik ten Hag, Marcelo. A burocracia fazendo um dos maiores efeitos borboleta da história do futebol, né? As 3 Champions do Real Madrid acho que não teriam sido as mesmas sem o Navas. E o De Gea, por alguns minutos, não é que deu problema na máquina e só amanhã de manhã que chegou o cara da TI lá para ligar a máquina de fax e tal. Foi assim, 7 ou 8 minutos, alguma coisa assim, que não chegaram. Assim, sei lá, né, emperrou um cartucho e aí não teve como resolver porque já estava muito apertado. Enfim, né, cara? É o cartório, né, a metáfora do cartório sendo impeditivo, como em todas as nossas vidas. E foi um grande impeditivo para todos os rivais do Real Madrid tentarem ganhar alguma coisa, porque empilhou um tricampeonato de Champions com Navas sendo muito importante. O meu out of context é de Edgar Davids. O Davids foi contratado pelo Barcelona na temporada 2003-2004, em janeiro de 2004, e nessa janela de inverno e tal, e o Barcelona conseguiu se acertar muito bem no meio daquela temporada e melhorou muito com o Davids, que não ficou para além daquilo. Ele veio, jogou meia temporada, perdeu os seus óculos e voltou depois para seguir a vida dele. Eu acho que ele voltou para a Juventus de Turim. Ô Fred, faz 20 anos que todos os mercados aqui se fala de um efeito Davids e que o Barcelona vai tentar contratar um jogador
para ter o mesmo efeito que o Davids teve. Eu anotei aqui o nome das contratações que o Barcelona fez em janelas de inverno. Desde então, ninguém chegou nem perto. Maxi Lopes, o ex-Icardi, Albertini, Pinto. O Barcelona contratou Pinto, Fred. No inverno. No inverno, que ele fica ali meio... Afelai, Felipe Coutinho, essa que era uma contratação de mercado de verão feita no inverno, mas que também não trouxe o resultado que as duas partes esperavam. E R. Mina, foi apresentado descalço, um gesto bonito e poético do Mina descalço, mas o Mina ficou marcado aqui por ter atrapalhado o título invicto do Barcelona daquela temporada, porque na penúltima rodada, já campeão, o Barcelona tomou um 5-4 do Levante, com o Mina errando em 3 gols. Zagueiro Murilo, o Boateng, o atacante, o Matheus Fernandes, que estava na temporada passada, eu acho que no Red Bull Bragantino, no Brasil, e o Braithwaite, que é uma contratação que eu vou defender aqui, porque ela nem mercado de inverno é. Ele foi contratado em fevereiro, com janelas fechadas já, porque Tava sem contrato. Sim, porque se machucou. Não, ele jogava no Levante. Tá, mas por lesão, né? Sim, lesão do Dembélé ou do Luis Suárez, os dois se machucaram, acho que foi depois da lesão do Dembélé, janela fechada, então o Barcelona só podia contratar alguém que estivesse ou sem contrato ou em La Liga e só pagando a multa. Não podia negociar com o clube e tal. Então o Barcelona basicamente foi no pior atacante disponível, que era o que tinha a multa mais baixa, que estava dentro de La Liga, era o Braithwaite, e o Barça contratou o atacante dinamarquês por isso. E a gente teve em 2022 um time que foi formado no inverno, porque o time era 9º colocado de La Liga, que contratou Ferran Torres, o Aubameyang, o Adama Traoré e o Daniel Alves. E aquele time arrancou até ser vice-campeão espanhol, já era o time do Xavi, mas que não são exatamente contratações de mercado de inverno, simplesmente aconteceram no inverno, porque no verão o Barcelona estava completamente destroçado de fair play, o Messi saiu, o Griezmann saiu, e só em janeiro que deu para contratar com um pouco mais de fair play. Mas o efeito Davids até hoje é lembrado por aqui, e nunca mais, vamos ver o Vitor Roque, mas também não é exatamente uma contratação assim para ser contratação tiro curto de inverno, nunca mais o Barcelona conseguiu um Edgar Davids. Numa dessas, é melhor ligar pro Davids de novo, mesmo aposentado. Marcelo. Exatamente. Volta, tem mais um comercial para você fazer chutando bola numa jaula. E temos um óculos com mais graus agora para você que você deve precisar. Exatamente, ainda mais style. E agora? Resumo. Então, Marcelinho Becklerzinho, hoje a gente abordou aqui mais ou menos, a gente se intrometeu no que cada clube deve ou não fazer, né, dos principais clubes que a gente conseguiu enumerar aqui nessa janela de inverno. Sim, e a conclusão que nós chegamos é que o Real Madrid é quem mais podia se aproveitar desse mercado. Ou porque tem uma necessidade clara, ou porque é simplesmente uma contratação, porque tem alguns desses clubes aqui que precisam de tantas coisas que só uma contratação no mercado de inverno não ia resolver, ou porque tem uns que têm soluções internas que ainda precisam buscar antes de esgotar as possibilidades e ir ao mercado. O Real Madrid é um bom time, pronto, que perdeu 2 zagueiros, que não foi atrás de ninguém, que ainda tem meia temporada para disputar, com mata-matas, e que pode fazer muita falta. Maravilha, Marcelinho. Tudo certo, tudo dentro de contexto e fora de contexto, e todas as intromissões possíveis foram feitas. Tudo foi resumido, contextualizado, descontextualizado e também com opiniões que nenhum clube pediu pra gente, nenhum. Consultamos todos esses clubes, nenhum fez nenhum pedido a Fred ou a Beckler para que se intrometessem nos seus mercados. Então a gente manda um abraço aí pros clubes que não querem saber da gente. Fred. Na verdade, tem um fax chegando agora, Marcelo. Deve ser uma resposta de algum deles. Chegando um documento do De Gea em La Liga, ninguém tá entendendo nada. 8 anos depois. Um abraço, viu? Um prazer como sempre. Até a semana que vem, Frederico. A gente volta terça-feira às 11 horas. Valeu!